chama de Gui, né? Mas assim, que seja. Então, a gente teve aqui a diretora jurídica da BEM. E agora eu tenho meu amigo, diretor médico da BEM. O Guilherme, gente, assim, olha, é uma pessoa sensacional. E ele teve também o prazer de estar ao lado do Charles Tilbury durante anos aí. O Guilherme é extremamente envolvido também com as mídias sociais, ele tem um canal dele no YouTube. É um médico que a gente gosta demais, nos acompanha aí, mora no nosso coração, a gente está sempre junto aí nos eventos. O Guilherme, ele consegue penetrar também aí, até o jeito dele, assim, tem lá as reflexões do professor Gui, né? Então, assim, ele consegue entrar no paciente, ele consegue ter essa linguagem que ele consegue falar diretamente com o paciente. E ele é um dos caras que a gente trouxe aqui, junto com todos os palestrantes de hoje, de quinta-feira. São pessoas renomadas aí, né? O Guilherme hoje, ele está assim, ele é o diretor médico da BEM, ele é professor da pós-graduação da Santa Casa, ele está no ambulatório de doença desminimizante da Santa Casa, ele é o ex-coordenador lá também do ambulatório de doença desminimizante. E eu gostaria de te convidar, Guilherme, porque assim, cara, você, Felipe, Thiago, Sumaia e o Marcos Alvarenga, assim, chave de ouro esse primeiro dia, cara. E você tá aí para falar de surto, né? Então, assim, meu médico falou que eu tenho um surto e tenho que tratar. Como assim, né? Então, Guilherme, a casa é sua, cara. Muito obrigado mesmo. Perdão pelo atraso aí. Fica com Deus. Boa palavra aí. Obrigado, Rodrigão. Vamos lá, gente. Então, realmente é uma situação que pode acontecer com qualquer paciente que tem esclerose múltipla, né? Esse tema que foi proposto para mim. Então, estou tendo um surto e tenho que tratar. Como assim, né? Primeiramente, eu quero comentar rapidamente na questão do surto, né? Já foi dito algumas vezes, mas eu digo que nunca é o suficiente repetir o conceito do que é um surto, né? Então, um surto é um sintoma neurológico novo ou agravamento de um antigo, mas uma piora significativa, normalmente um novo, com duração de mais de 24 horas. Tá? Normalmente, a gente está falando de sintomas que caem dentro de 4 sintomas típicos, que são perda de força em um braço ou uma perna, formigamento em uma região do corpo, perda visual ou dificuldade para andar. Tá? Além desses 4 sintomas, na verdade, o paciente com esclerose múltipla, ele pode ter qualquer sintoma neurológico. Eu já tive pacientes com sintomas mais bizarros, tá? Já tive pacientes que tiveram convulsão, já tive pacientes que tiveram uma alteração visual, que viam como se tivesse naqueles filmes antigos que passava cena a cena, era assim que a pessoa descrevia. Por quê? Porque pode dar em qualquer região do cérebro, então pode pegar uma região muito pequena. Tivemos um caso recente de um paciente que teve a síndrome do sotaque estrangeiro, então acordou falando como se ele fosse americano, né? Mas brincadeiras à parte, né? A ideia é essa, pode ser realmente qualquer sintoma, mas normalmente são um desses 4, eu diria que mais de 90%, 95% dos casos. Tá? Então, claro, se você tem um sintoma atípico, com duração de mais de 24 horas, você não sabe o que é, você converse com a equipe médica, né? Mas normalmente são um desses 4 sintomas, e aparecendo um desses 4 sintomas, realmente vale a pena você procurar o seu médico, não naquele momento imediato, porque a esclerose múltipla e o surto da esclerose múltipla não é uma hiperurgência, como, por exemplo, um AVC, que você deve sair correndo no meio da noite e ir lá no serviço. Me lembro, uma vez um paciente me ligou no meio da noite: doutor, eu estou tendo um surto, no meio da madrugada. Por quê? O que está acontecendo? Não, eu estou com o braço formigando, né? E aí eu relembrei, né? Eu falei, não, se lembra que é 24 horas e tal. Ainda falei, de repente você deitou em cima do braço, né? Vamos dormir, amanhã a gente volta a conversar. E realmente era só isso. É uma historinha bobinha, mas é justamente para ilustrar um pouco desse medo que o paciente vive constantemente, de que ele está tendo um surto, de que aquele sintoma é ou não é. É difícil dizer, porque
muitas vezes você não sabe, não tem conhecimento. Então, realmente, o neurologista que, sei lá, estuda 10, 15, 20 anos para poder dizer isso, neurologista especializado em esclerose múltipla, do grupo aqui que deu aula. Eu acho que, se somar todo mundo aqui, dá uns 200 anos de estudo, né? Então, vale a pena realmente a gente ter esse entendimento, esse critério, tá? E aí, após você ter esse sintoma aí, com duração de mais de 24 horas, isso também não significa que é um surto, porque existe o tal do pseudo-surto, que é um surto falso, tá? Normalmente, a gente vai falar de um pseudo-surto na presença de uma infecção. O típico é uma infecção urinária, tá? Com febre, ou outras situações também podem acontecer, tá? O banho quente é uma delas. O paciente toma um banho muito quente, aí aparece um sintoma antigo dele. Ou agora, verãozão, né? Escrevi até um artigo ontem para o Informe a Bem, que é um jornalzinho que tem lá, contando do verão na esclerose múltipla. Quem quiser ver, depois procure, vai ser publicado aí provavelmente amanhã ou depois. E aí aparecem sintomas antigos, né? A pessoa ficou lá muito tempo no sol, ou fez... Enfim, são várias situações que não é o tema da nossa aula de hoje, o pseudo-surto, mas é importante da gente lembrar. Tá? Mas uma vez que o paciente realmente foi definido, não, realmente é um processo inflamatório, né? Isso necessariamente nem significa que o seu tratamento não está funcionando, pode significar. Se for um surto grave, se for uma área extensa, se o medicamento já estiver a tempo suficiente, tem uma série de critérios para a gente falar disso. Também eu vou me focar um pouco no nosso tema principal. Mas você tendo essa condição, normalmente você vai ser convidado a receber um tratamento para aquela inflamação. Então, como o Dr. Felipe explicou aí brilhantemente, né, a inflamação no cérebro ou na medula, uma região do sistema nervoso central, ela tem ali aquela inflamação, você precisa usar um medicamento que faça com que o seu corpo pare de atacar aquela região. Em primeiro lugar, para que não aumente mais a lesão, e, em segundo lugar, para que você comece os mecanismos regenerativos, tá? E aí eu dei uma explicação importante para que todos saibam. Qualquer tratamento durante o surto da esclerose múltipla, ele não é para que o paciente melhore, ele é para interromper a inflamação. Interrompeu a inflamação, o próprio corpo do paciente vai começar mecanismos de melhora, né? Então, isso é importante para que a gente pense no tempo de recuperação, porque o primeiro sintoma do tratamento, o primeiro efeito positivo do tratamento é que o paciente justamente pare de piorar em primeiro lugar, tá bom? Então, normalmente até, tá, isso acontece lá para o terceiro dia de tratamento. Mas quais são esses tratamentos? Você está enrolando, não fala? Vejam, existem vários tratamentos para surto de esclerose múltipla. Mas, uma vez, na grande maioria das vezes, a gente vai falar da pulsoterapia com metilprednisolona. Existem vários tratamentos, como eu comentei. Existe tratamento com imunoglobulina, existe tratamento com plasmaférese, que é você filtrar as células do sangue inflamadas. Existe um tratamento que você injeta um hormônio que produz um corticoide natural. Existe a pulsoterapia oral, a metilprednisolona na forma oral, de comprimido, tá? Que também é uma exceção. Na grande maioria das vezes, o paciente vai precisar receber a metilprednisolona em dose alta, na veia. E aí, como que é feito isso? Primeiro tem que ser feito um preparo que o paciente deve tomar, um vermífugo, que é o ivermectina. A ivermectina é um vermífugo que o pessoal está usando até agora para prevenção de Covid, né? Não sabem se funcionam, se não funciona, mas é importante usar, porque se você tiver um determinado verme, você tomar a pulsoterapia, esse verme pode se multiplicar e tomar conta de todo o seu corpo. Então, precisa tomar esse cuidado, precisa tomar um cuidado especial com acidez gástrica,
Então, se o paciente não for usar o omeprazol, qualquer coisa do tipo, precisa cuidado para não tomar nada ácido nesse período, porque o corticoide, ele aumenta a produção de ácido gástrico, né? O paciente precisa estar em movimento, tá? Então, ou precisa estar andando, se não estiver andando, precisa fazer as chamadas técnicas de prevenção de trombose, e não pode abusar de duas coisinhas importantes. Isso aí é algo, às vezes, o pessoal esquece de comentar. Não pode abusar de açúcar e não pode abusar de sal, tá? Por quê? Porque o metilprednisolona, você vai acumular um pouco de sal, então pode subir a sua pressão. Me lembro uma vez, uma paciente, no período da Páscoa, comeu uma bacalhoada. Bacalhau é um alimento que fica conservado na salmoura. Então, ele tem uma grande quantidade de sódios, ele não foi bem dessalgado. E aí o paciente teve um quadro de hipertensão, nunca tinha tido. Ou um paciente que já tem uma tendência a diabetes, se come bastante açúcar, vai ter uma chamada resistência insulínica, pode precisar tomar insulina durante esse período. Inclusive, a questão do sal durante o uso da pulsoterapia é algo que causa bastante confusão e um dos medos dos pacientes que vão tomar pulsoterapia, que é o medo de engordar. Doutor, engorda a pulsoterapia, sim ou não? Tá. Bom, a pulsoterapia, sem dúvida nenhuma, faz você acumular sal, então você incha. Isso é natural, né? Outros efeitos colaterais da pulsoterapia são, por exemplo, o aumento da oleosidade da pele. Então, pacientes que têm uma tendência a ter acne, é bom usar aqueles sabonetes adstringentes na região do rosto, do tórax, das costas. Quem não tem pode aparecer também durante um período após, alguns dias após, né? Mas se você usar por poucos dias o corticoide, como é a ideia da pulsoterapia, que você use entre 3 e 5 dias, você não deve ganhar peso. Não é tempo o suficiente para modificar o seu metabolismo, se você não ficar ansioso e comer excessivamente. Eu sempre brinco, o que engorda é comer, porque medicamento nunca engorda, é claro, é uma piada de mau gosto, né? Mas é para a gente refletir, não é mesmo? Muitas vezes está doente, você fica ansioso e acaba comendo mais e engorda. Tá? Bom, depois que você terminar esses dias de pulsoterapia, aí vale a pena comentar uma última observação. Dê preferência a tomar durante o dia, tá? Porque você pode ter uma agitação própria do uso do corticoide, e aí ter uma insônia, uma dificuldade para dormir, né? E também segure um pouco os seus nervos. Pode ser que você fique um pouco agitado, tenha uma tendência a destratar alguns dos seus familiares, algumas das pessoas que estão lá para te apoiar, e depois você pode se arrepender disso. E às vezes isso é efeito é uma leve agitação que o paciente pode sentir, tá bom? Bom, passado esse período, o paciente tem uma grande chance de se recuperar desse surto, tá? Veja que, como eu comentei antes, não são todos os casos que precisam da pulsoterapia. Tá? É importante frisar que tem casos leves que a gente não vai usar, às vezes, nenhum tratamento. Tem casos que a gente prefere não usar nenhum tratamento. Mas a gente usando, e você tem realmente você tem uma boa chance de recuperar, em especial se você é uma pessoa mais jovem, se é um dos seus primeiros surtos. Com o passar do tempo, vai diminuindo um pouco essa probabilidade. Então, realmente, a gente deve investir no tratamento de prevenção, como vai ser dito mais para frente, né? E também você deve iniciar imediatamente a sua reabilitação, o seu tratamento tipo fisioterápico ou de outra natureza, dependendo do sintoma que você teve. Isso estimula bastante. O cérebro tem uma capacidade não só de regenerar a mielina, e é por isso que o tratamento da pulsoterapia funciona, porque nós temos células precursoras de oligodendrócitos que vão lá e refazem a mielina, como o corpo também tem a capacidade de fazer novos caminhos para quando tem lesões grandes
e que o corpo não consegue produzir só mielina, porque o neurônio no meio foi destruído. Então, você precisa fazer a reabilitação, estimular áreas ao lado do cérebro que façam aquela função, para que você possa voltar ao seu propósito de vida, que é realmente o que você deve estar focado, né? No seu trabalho, em cuidar dos seus familiares, em ter o seu convívio, em realmente estar podendo usufruir, porque, sem dúvida nenhuma, nada do nosso congresso aqui faz sentido se nós não estivermos usufruindo do tempo que nos resta aqui nesse planeta, não é verdade? Meus amigos, o que eu tinha para falar era isso. Eu vou ficar à disposição aí, vou chamar o meu amigo Rodrigo de volta, vou ficar à disposição para as perguntas.